Então, gente, me ligaram no meio do vídeo, então o vídeo teve que ter parte 2. Vamos lá. Então, 5% é a metade de 10%. Por isso que se eu quiser fazer o cálculo de 5%, é mais fácil eu pensar nos 10% e dividir esse resultado por 2. Então, olha aqui um exemplo em que a gente vai usar essa questão aqui do 5%. Olha só. Para calcular 15% de 540, podemos fazer o seguinte. A gente vai pensar que 15% é o mesmo que o quê? 10% mais 5%. É ou não é? E agora vocês já sabem como eu posso calcular 10% e 5%. Então é mais fácil a gente calcular o 15% dessa forma, ok? Isso mentalmente. Se vocês forem fazer o cálculo no papel, aí não tem problema você fazer direto o 15%, tá bom? Então olha só, 10% de 540, eu já sei que eu vou dividir por 10, então eu vou pegar o 540, dividir por 10, corto esse zero com esse zero, vai dar 54. Então 10% de 540 é 54. 5%. Eu não disse que 5% é a metade de 10%? Então eu pego esse resultado do 10% e divido por 2, ó. Se o resultado de 10% é 54, eu vou pegar 54 e vou dividir por 2. E 54 dividido por 2 é 27. Eu não falei que 15% vai ser 10% mais 5%? Então eu coloco meus resultados aqui, ó. 10% vai ser 54, 5% vai ser 27 e 54 mais 27 vai ser 81. Então 15% de 540 é igual a 81. E para finalizar, como calcular 50% de algo? Gente, para calcular 50%, basta você dividir o todo por 2. Por quê? Pensa aqui, ó, no meu 50% na forma fracionária. Então, vai ser 50 por 100. Eu posso cortar esse zero de cima com esse zero de baixo. Eu vou ficar com 5 sobre 10. E 5 sobre 10 simplificando por 5 em cima e embaixo, eu vou ficar com 1 meio. Então, olha a representação aqui do que é o meu 5 sobre 10. O meu 5 sobre 10, eu vou ter 5 partes de 10 pintadas. Se eu pensasse no 50 sobre 100, porque, ó, isso aqui são frações o quê? Equivalentes. Lembra lá no sexto ano que vocês estudaram frações equivalentes? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Se eu pegar 50 e dividir por 100, eu vou encontrar 0,5. Assim como se eu pegar 5 e dividir por 10, assim como se eu pegar 1 e dividir por 2, tá bom? Então, eu só fui simplificando a fração, mas isso tudo aqui quer dizer a mesma coisa. Então, olha a representação aqui do 5 sobre 10. Eu usei a metade do todo. O meu todo é quem? O meu denominador. Então, o meu todo era 10 partes. E eu usei o meu numerador, que é 5. Eu usei 5 partes de 10. Então, perceba, eu usei a metade. Então, 50 sobre 100 é a metade. Então, se eu quiser calcular 50% de algo, eu vou pegar o todo. Quem é o todo? A questão que vai me dar. Olha o exemplo aqui, 50% de 180. Então, o meu todo é quem? É o meu 180. E eu vou dividir o meu todo por 2. Porque isso aqui, gente, é o seguinte, é o mesmo que eu pegar 1 meio, que é, como a gente já fez aqui, ó, o 50 sobre 100, é o mesmo que 5 sobre 10, é o mesmo que 1 meio. Então, eu vou calcular 50% de 180, eu vou calcular 1 meio de. E o d na matemática é multiplicação. Então, eu vou calcular 1 meio de 180. Isso aqui vai ser 180 sobre 2. E 180 sobre 2 é 90. Então, mentalmente, 50% de algo, você vai simplesmente dividir o algo, né, o valor, por 2. Olha lá, 50% de 30. Eu vou dividir 30 por 2 e vou encontrar 15. No livro de vocês tem mais algumas explicações. Esses 2 vídeos, né, tiveram que ser 2, foram mais para poder lembrar vocês como é que a gente faz essas porcentagens, o cálculo mental, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo privado ou pelo Educare Box.